Olá, seja bem-vindo ao podcast Recomeçar. Nessa nova temporada, estamos com as portas abertas para receber mais convidados, assim como aqueles que participaram antes também vai voltar a participar conosco, assim como os novos. Nesse momento, eu estou com a pastora Lucineide Borges. Oi, pastora, tudo Oi, bem? tudo bem? Ela é pastora, conselheira e psicanalista. Ela vem falar um pouquinho sobre a gratidão do Senhor sobre as nossas vidas. Ela é minha pastora, ela participou dessa trajetória da minha vida, desse novo tempo de perseverança e fé. Nesse dia, ela vem trazendo a palavra para nossos corações. Eu vou deixar ela se apresentar neste momento. Eu quero pedir, você que está aí nos assistindo, se inscreva no canal, também nos segue nos Instagram e curte. É muito importante para nós levar a palavra do Senhor, assim para incentivar outras mulheres a estar recomeçando e crendo que Deus pode fazer todas as coisas. Olá para você, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Recomeçar. É um prazer, Liliane, estar Prazer é todo aqui, meu. minha ovelha querida, que o Senhor tem nos Amém. presenteado. Temos traçado um caminho de graça, de conhecimento e crescimento, na verdade, da palavra de Deus. Como já fui apresentada tão bem por ela, eu sou a pastora Lucineide Borges, sou conselheira bíblica, psicanalista, bacharel em teologia e tenho usado a minha vida em prol ao reino. É um prazer estar aqui com você. Amém. O prazer é todo meu receber a senhora aqui comigo. É, Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero deixar um versículo que está lá em Eclesiastes, que faz parte da minha vida. Capítulo 3, versículo 4. Diz assim: Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Esse é o versículo que eu quero deixar para o coração de vocês nesse dia de hoje. Eu vou passar a palavra para ela estar entrando, para a gente estar conversando mais. Ah, o proverbista diz, no Provérbios em que ela leu, Eclesiastes, né, Salomão, que há tempo para todas as coisas. Nós estamos exatamente no tempo descrito pelo nosso Senhor, o tempo de recomeçar. Nós, né, Liliane, vivemos embates nas nossas vidas que muitas vezes é uma força que tenta nos impedir de avançar. Sentimos muitas vezes que estamos cercadas, sitiadas por dores, lutas, angústias, que parece que não vai romper. Mas o proverbista vem dizendo: há tempo para todas as coisas. E chegou o tempo de dançar, chegou o tempo de sorrir, chegou o tempo de se mover neste tempo feito pelo nosso Senhor. Amém. E o salmista vem completando no Salmo de número 104, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Meu Deus, por quê? Porque ele é grandioso e ele faz todas as coisas vestido de honra e majestade. Então, no tempo em que nós estamos vivendo, já foi descrito pelo Senhor. Foi descrito, foi escrito pelo Senhor de uma forma que a nossa alma sabe muito bem. Ela só precisa entrar na dança da gratidão. Porque para mim e para Liliane, a gratidão tem um ritmo que formoseia o rosto, que eleva para um nível de crescimento, um nível de maturidade. Aquilo que parecia dor ontem, hoje é ritmo de alegria. Alegria e é promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida, mesmo que às vezes parecia impossível aos nossos olhares, mas o Senhor foi grande sobre as nossas vidas. Porque ele é majestoso. A majestade de Deus é aquela que nos cobre, aquela que nos cobre. Olhamos para nós e encontramos a finitude da vida, porque nós temos um tempo para tudo, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Olhamos para nós e caminhamos com a finitude de tudo. Temos a finitude de uma amizade, temos a finitude de um processo de trabalho, temos finitude nas nossas vidas para todos os lugares que nós olharmos. Mas quando nós olhamos para o Senhor, como o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte. E é até engraçado, né, a forma como eu conheci a senhora, porque conheci a senhora através da vida da Eunice e a senhora veio para minha vida e Deus foi agregando da forma dele, da maneira dele e a senhora
está me lapidando, assim como Deus está me lapidando e tudo está se encaixando conforme a vontade do Senhor. Voltamos ao tempo, Liliane? Sim, Nós temos um tempo de estar nos lugares, né? sim, Pelo jeito, a nossa conversa hoje será sobre o tempo, sim, um sobre o tempo de tempo. gratidão. Deus tem um tempo e Ele nos coloca em pontos estratégicos. Sim, Quando conheci nossa irmã Eunice, um prazer, foi um tempo. E foi. nesse tempo estava encaixado a sua vida, o seu caminho, interagir com o meu. E Ah, Deus nos presenteou com a sua presença. Porque o maior presente de Deus, menina, você que está me ouvindo, me assistindo, nos assistindo, o maior presente de Deus para a sua vida é a presença dele na sua vida. sim, não tem coisa melhor do que estar diante da presença do Senhor e estar com Ele. Mesmo que tudo esteja ao contrário, mas estando com Ele, na presença dele, não tem explicação, não tem como explicar a grandeza Até do o que está Senhor. ao contrário se Vi torna favorável, favorável. favorável, porque todo o rio, todo o curso da sua vida dizia o contrário Sim, do alvo da sua caminhada. sim, Mas verdade. até o que estava ao contrário se tornou favorável à sua vida. Sim, Por isso nós estamos com o coração transbordante de alegria. E temos um recado para você. Você que está aí pensando que não tem mais jeito, não há como fazer, não tem como resolver. De fato, as suas mãos não podem alcançar, mas as mãos de Deus alcança o impossível para você e traz possível diante de você, para você chegar nesse tempo, como Liliane e eu estamos, tempo de dançar, de gratidão diante do Senhor. eu falo assim, pastora, que tem que ter perseverança. Se você não tiver perseverança, você não consegue. Não adianta você voltar para os caminhos do Senhor hoje e você passar por uma lutinha e você já sair da presença dele, porque fácil não é. Na Bíblia está escrito, na Bíblia não está falando que é fácil. Está dizendo que você vai ter provações. Até Jesus que veio passou por muitas provações. Quem somos nós para não passar por provações? Claro que as deles foram maior do que a nossa, mas se a gente parar para analisar, ele devia ter desistido porque foi muito mais grande do que é o que a gente passa hoje. Jesus disse assim: No mundo tereis aflições. Encara a aflição como uma vara de correção. Você, mãe, eu sou mãe, Liliane é mãe. Quando nós vamos corrigir o nosso filho, nós pegamos uma vara, E um corrigir. cinto para corrigir. Mas muitas vezes nós só queremos chamar a atenção no caminho que eles estão andando. Então, quando a palavra do Senhor diz, Jesus declara que no mundo tereis aflição. Quando as aflições sobrevêm a nós, o que está acontecendo? O Senhor está chamando a nossa atenção. Olha, você errou a direção e eu, como pai, estou te corrigindo para que você ande no caminho que se deve andar. E que caminho é esse? O caminho que Jesus trilhou. Porque o apóstolo Paulo disse que é para sermos imitadores de Jesus, como ele também imitou. Então, imitar Jesus não é só andar no nível de recompensa, mas também é enfrentar os embates cotidianos das nossas vidas e sairmos vitoriosos. Sim, eu penso e já comentei com a senhora várias vezes que cuidar de mulheres para mim, assim como eu não tive, muitas mulheres às vezes não têm oportunidade de ser cuidada, não têm oportunidade de muitas vezes ser ouvida, porque às vezes as pessoas estão tão cheias dos problemas dela que elas não querem ouvir os nossos problemas, as nossas dificuldades. E para mim foi uma honra poder ter a senhora na minha vida, porque a senhora me ouviu muito, muito, e eu sou muito grata a Deus, porque eu tinha pedido muito ao Senhor. Eu falei, Senhor, coloca alguém na minha vida, porque se o Senhor não colocar, como vai ser? Que direção eu vou tomar? Me dê uma direção, eu necessito de uma direção. E existe uma parte interessante, como eu comentei com a senhora, eu escrevo cartas, né, para o Senhor. E isso é muito bom. E é um incentivo também da senhora sobre a minha vida. E algumas cartas eu guardava na minha Bíblia e eu fui lendo o que tinha acontecido, o que não tinha acontecido, e muitas coisas aconteceram. E aí, às vezes, a gente está tão corrido do dia a dia e não consegue ver quantas coisas maravilhosas o Senhor já tem feito sobre as nossas vidas.
É verdade. Por isso a importância de escrevê-las, né? O Senhor vem atender um pedido de Abacuque. Isso é lindo, é lindo. Deus vem atender um pedido de Abacuque. E ele diz para ele assim: escreve numa tábua, o maior que você puder. Isso minhas palavras. Escreve no maior que você puder. O primeiro outdoor, que todos que passarem, até correndo, Liliane, o Senhor diz, saberão e lerão o que eu farei. Sim, Então, quando nós escrevemos, talvez não conseguimos escrever para que o outro saiba, para que o outro veja, mas para que nós mesmos possamos perceber essa grandeza de Deus, sim. daquilo que ele faz. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, o proverbista diz, que assim como imagina a sua alma, assim é. Então, quando você escreve, você está trazendo as imagens ocultas da sua alma para o papel, está trazendo forma. Sim. E quando o tempo passa, olha o tempo outra vez, e quando o tempo passa, você percebe que o Senhor estava lá, conduzindo as suas mãos, cada letra, cada palavra, cada frase, para cumprir num tempo oportuno. É Sim, maravilhoso. foi interessante essa parte que a senhora disse, que você vê que o Senhor estava lá. Existe uma parte na minha vida que eu fiquei afastada um tempo do caminho do Senhor. E nesse tempo, Jesus estava comigo. Eu acho interessante porque ele foi em lugares que nunca ninguém ia comigo, se não ser a ele. E ele dizia que lá não era meu ambiente, que lá não era meu lugar. Então, muitas das vezes, achamos que estamos sozinhos, afastados dos caminhos do Senhor. Mas se você parar, analisar, o Senhor está contigo. Basta somente você ouvir a sua alma e ouvir aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Ele não é homem para que minta e nem para que se esqueça das promessas dele. Se ele tem uma promessa sobre a sua vida, ele vai cumprir. Mas você tem que dar oportunidade para que ele cumpra as promessas. É muito, muito interessante e edificante a sua fala. Porque Jesus passou pela terra e ele dizia: O que queres que eu te faça? Isso é Você marcante não na tem minha a vida. impressão assim de que era até cômico? Sim, Jesus era cego, o homem era cego, né? E Jesus diz: O que você quer que eu te faça? Porque você precisa dizer o que você precisa. E isso é dar um passo, o primeiro passo. O primeiro passo humano, porque o passo de Deus, né, os passos de Deus, ele já deu. Ele deu. A Bíblia diz, João escreve com tanta maestria, ele amou os humanos. A Bíblia, a mensagem diz assim: Deus amou os humanos de tal maneira que entregou o seu filho, é o muito seu lindo. único filho. Então, esse é o primeiro passo, e o passo mais importante é a entrega, é a entrega. Com isso, como imitadores, né, Liliane, nós também fazemos a mesma coisa, nós nos entregamos ao Senhor, nós nos entregamos com os nossos ouvidos, como você disse, é uma dificuldade encontrar alguém que te ouça, e ouça sem julgamento. E quando nós passamos a entender que somos imitadores de Jesus, nós faremos como ele fez. Jesus chegou no poço, né? E a mulher, né? E Esperando a mulher. ele Ela, ouviu sem julgar. Ele ofereceu a ela essa passagem é muito afeto, linda. cuidado. Ele, de uma forma sem tocá-la, ele fez com que ela sentisse pertencida E a alguém amada. e amada. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava dando a ela paternidade e destino. E destino. Então, quando nós nos disponibilizamos, o Senhor disse: me dá água, me dá água. O primeiro passo, né? Ele, Sempre será de Jesus. sim. E você e eu, nós damos o outro passo, o nosso passo. E Ah, ela deu. eu acho lindo. E assim como as pregações na igreja têm me edificado, porque eu tenho aprendido muita coisa, assim como o tempo, assim como o Senhor perguntou para aquela mulher. Tem uma pregação que foi lá na nossa igreja, eu só não lembro, que a senhora acabou de falar, que foi da gente perceber que o Senhor está conosco, de Deus perguntar se você quer ser curado. Eu não lembro se foi o pastor ou outra pessoa que pregou, quão profundo tocou na minha alma, porque se eu parar para analisar, a todo momento Deus estava comigo perguntando: você quer que eu te tire deste lugar? Você quer que eu faça isso para você? E eu não conseguia ouvir
o que o Senhor estava dizendo para mim, eu não conseguia entender. E aí se passaram alguns tempos e o Senhor, pela bondade e infinita graça dele, ele me chamou e eu fui lá e obedeci aquilo que ele tinha para minha vida. Glória a Deus por isso. Aleluia. Às vezes nós não ouvimos, né, Deus? Sim, Nós não ouvimos porque há barulhos demais ao nosso redor. E é preciso silenciar todo o barulho dentro da nossa alma para ouvir a voz de Deus. Salmo de número 29 diz: Quão poderosa é a voz do Senhor. Você lê e fica absurdada. sim. Ela separa a labareda do fogo. Tem como separar fogo? Não, não tem Mas a como. voz do Senhor separa. Separa. A voz do Senhor separa. Há um poder extraordinário. Há um som de movimento na voz de Deus que faz com que nós nos movimentemos, faz com que nós nos movimentamos para estar exatamente como Ele quer que nós estejamos. Sim. Também, tipo assim, existe muitas pessoas, a minha parte é mais voltada para mulheres, né? E existe muitas mulheres que às vezes só precisa de uma ajuda, só precisa de uma palavra, só precisa de um apoio. Assim como eu fui desenvolver a minha profissão através de um apoio. Me apoiaram para mim desenvolver a minha profissão, me apoiaram para mim estar aqui hoje. Não foi, eu vou lá. Não, primeiramente Deus e depois as pessoas que o Senhor usa ao nosso redor. Assim como Deus tem usado pessoas no meu caminho, eu creio que Ele vai usar na vida das pessoas que necessitam, na vida das mulheres que necessitam. Assim também como na vida dos homens que precisa também. Existem homens que precisa também ser ouvido. É verdade, é verdade. Uma das coisas que nós, meninas, precisamos melhorar, é essa nossa dificuldade de entender que homens também têm sentimentos. Sim, Nós somos legalizadas em emoções, mas às vezes achamos que eles não. Então, dentro de um lar, a menina tem que falar, mas o marido só tem que ouvir. Quando ele expressa o que está sentindo, pensando, né, em forma de agir ou às vezes em silêncio, isso incomoda. Isso incomoda, mas os homens também têm sentimentos e precisam ser validados, que é o que Jesus faz. E eu acredito que isso completa o nosso ministério, né? Como você, nós somos apaixonados, nós duas, sim, apaixonadas por esse ministério feminino, onde nós damos voz à mulher, nós ouvimos com uma audição afetiva para essas mulheres que estão pensando que não há mais solução. Você está aí ouvindo. Eu sei que você está aí nos observando. E pensando que hora que vão dizer sobre a minha vida? Que hora que vão dizer sobre o que eu estou vivendo? Eu sei, a hora certa que o Senhor está te chamando para movimentar a sua vida. Tem um som especial para a sua vida. Você só precisa ouvir. Silencie o barulho que está aí, menina, e comece a ouvir o que Deus tem para você. Você veio a essa terra, a essa existência, com um propósito. Salmo 139 diz com um propósito maravilhoso e admirável. Mas o barulho tem feito você pensar que você não tem valor algum. Mas nós estamos aqui para dizer que você é amada, você é filha, você tem pai e você tem um destino a seguir. E o seu destino não está associado ao destino da sua família. Levanta. Levanta e anda. é verdade. Muitas das vezes agarramos as falas, né? Que você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir, você não vai dar conta. E temos que deixar essas falas, essas vozes se abafar e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Exatamente. Ao longo da nossa caminhada, né? Nas fases das nossas vidas, nós ouvimos muito acerca do que o outro espera que você não seja, né? Não É seja. bem isso. Não seja. Dificilmente nós conseguimos acessar a nossa alma. Que a nossa alma é o lugar onde está todas as nossas memórias, né? Nossas Sim, memórias uterinas, nossa memória infantil, as nossas memórias adolescentes, adultas, né? E as nossas memórias posteriores que virão. Dificilmente nós vamos acessar uma memória de alguém dizendo que você seria tal sim, personagem. sim, é É bem isso. sempre assim: você é igual à sua mãe.
É, Você é igual à família ruim do seu pai. é bem Não é? isso. Você não vai conseguir, porque você é burra. É É bem várias, isso. várias falas que vão montando, como se fosse uma grande Jericó, É bem isso, bem dessa tijolo forma. por tijolo. Cada palavra é um tijolo que vai montando uma enorme Jericó, um cerco para te prender. É bem isso, é bem dessa forma. E o mais, assim, engraçado que fala, o mais engraçado que é da nossa família. As Sim, pessoas que estão ao nosso redor, muitas das vezes as pessoas que a gente diz que é nosso amigo, nossa amiga, que nos desmotiva e muitas das vezes nos coloca para baixo, sem crer e sem saber sobre os nossos sonhos. Muitas das vezes somos julgados demais, demais. muito, muito, muito. Mas o julgamento em si deveria ser uma força que nos impulsionasse, É, não é? mas não conseguimos ver isso Não. desta forma, Só desta vemos maneira. a partir da fé. Quando os Sim, nossos olhos são abertos, quando acontece um efatá de Deus, é, né? Quando acontece um efatá de Deus, que abra-se os olhos, é que nós conseguimos entender. Se o não você já recebe, é bom procurar o sim agora. sim, procurar o sim. E quantas vezes eu recebi um não? Quantas vezes eu recebi um não na minha vida? Quantas vezes diziam para mim que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ser nada? Eu vim de uma família muito humilde, então hoje para mim estar desta forma, nessa posição que eu estou, para mim é algo surreal, é só Deus mesmo que faz, porque nem eu acreditava em mim mesmo, no meu potencial, no que eu poderia ser hoje. Eu conto a sua história. Tá? Às vezes eu conto a sua história. E eu gosto muito de dizer, ela venceu. Ah, Ela criou asas e voa com as próprias asas dela. Ela não precisa de asas de ninguém para voar, porque quem chamou deu asas para voar. sim. Ele dá liberdade. Eu digo, olha, eu acompanhei algumas fases da vida e eu vi Deus. Eu vi Deus fazer todos os dias. Quando você chorava e dizia, mas não dá, eu não sei o que fazer. Sabe, porque o Senhor vai dar. Vamos fazer uma estratégia. E Deus dava-nos estratégias para vencer. Isso é rico e enriquece, né? Tanto é rico quanto enriquece, porque há duas formas diferentes. Há ricos que não têm riqueza. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de valores. Eu estou falando de vida. Vida. Há pessoas que têm tanto e não conseguem trafegar no tanto que possui. Há outros que não têm nada, mas do nada ele tem um tesouro, como Jesus disse, do seu bom tesouro, do seu bom coração. Você tira os seus tesouros e promove a sua riqueza. Eu estou diante de uma riqueza. Eu estou diante de uma riqueza que se pode realmente mostrar ao mundo o que Deus faz. Então não se detenha, fale, abre a boca, conte para os outros, conte para as mulheres o que Sim. Deus fez por você, como Ele iluminou, como Ele mudou a sua vida. E não foi só de uma forma exterior, mas da forma mais perfeita, a interior, porque é do nosso interior que vai fluir. Eu tenho a sensação assim. Se você puder imaginar comigo, você vai chegar a esse nível. Eu tenho a sensação que é do nosso interior, como a palavra diz, vai fluindo. E quando vai fluindo, vai trazendo toda a sujeira que está aqui. Sabe aquelas palavras que eu falei que é um tijolinho? Vai saindo para cá. Fora. Toda maledicência, toda maldade, tudo aquilo que você ouviu, que deixou chegar no coração, vai saindo com a água que vai fluindo, porque Jesus disse: se eu te der a água que eu Sim. tenho, você nunca mais terá sede, Não, você nunca mais terá necessidade. E Jesus não estava falando dessa água aqui, a propósito. Já tomou água hoje? precisa hidratar, né? Jesus não estava falando dessa água, que é tão importante e necessário para o funcionamento de todo o nosso ser, de todo o nosso corpo, órgãos, tudo é necessário a água. Jesus não estava falando dessa água, Jesus estava falando do pertencimento daquela menina. Ela não pertencia a ninguém, ela não pertencia afetivamente a ninguém, ela não pertencia a um grupo de adoração.
Ela era confusa para onde ela iria adorar. Ela só ia àquele poço buscar uma água. E ela só ia quando não tinha ninguém. Exatamente. Ela não tinha uma amiga para ir buscar, dizer, amiga, vamos comigo. Pegar uma água. Ela não tinha. Ela não tinha como Noemi tinha Ruth. Há momentos da vida da gente, Liliane, que aparecem Ruths. Sim, Quando Noemi não podia produzir nada, Ruth produziu para ela. Ruth produziu para ela. Isso é maravilhoso. É Essas lindo. são as riquezas que nos enriquecem. Então eu costumo dizer que eu cheguei para Jesus miserável Desta forma, desta e ele maneira. me enriqueceu de tudo quanto é necessário para a vida. Ele me enriqueceu. O Senhor também tem feito sobre a minha desta forma. Só Ele sabe onde Ele me tirou e quantas feridas Ele curou. Oh, glória! Quantas coisas ruins às vezes estava dentro de mim e Ele foi tirando, e Ele foi curando, e Ele foi lapidando. Ainda existe ainda muitas coisas que a gente precisa ser tirado, muitas das formas. Porque eu disse assim, pastor, eu falo assim, algumas cicatrizes ela cicatriza, mas às vezes quando as pessoas ela vai lá e começa de novo, sabe, querer abrir as cicatrizes, ela às vezes começa a geminar. Algumas feridas, né? Às vezes sai uma aguinha e às vezes as feridas, às vezes quer começar a geminar. E o Senhor tem feito isso sobre a minha vida. Ele tem cuidado, Ele tem sarado, Ele tem feito curativo sobre as feridas. E isso é muito lindo para mim, muito, muito gratificante, porque eu sou muito grata por tudo que Ele tem feito, por todas. Até pelos momentos difíceis eu sou grata, porque se eu estou hoje desta forma, desta maneira, sendo lapidada por ele, é porque eu passei um processo de dificuldade e ele foi lapidando. Voltamos à nossa conversa inicial. Sim. O som da gratidão faz com que você veja a dificuldade como uma bênção. Sim, eu falo que tudo que eu tenho é dele, nada é meu. Glória a Ele Deus. me deu tudo, essa mesa é dele, tudo que está nesse ambiente é dele. Ele me deu estratégia para ter. Ele usou pessoas também para poder me abençoar. Deus, muitas das vezes faz de uma forma, de uma maneira que a gente não entende, mas devemos somente prestar atenção e ver como ele está agindo, de que forma ele está agindo. Porque a fé não é para ver, É para não é para crer. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Então a fé não é uma emoção, é a certeza de que nós temos um Deus que trabalha de eternidade em eternidade por aqueles que nele esperam, se esperarmos com paciência no Senhor. E isso não quer dizer ficar sem fazer nada. Tem que correr atrás. Tem que dar um passo, né? Sim, Temos que dar um passo em direção ao novo de Deus, sim, ao recomeço. sim. Eu falo que hoje eu tenho um contrato, né? E aí, num órgão público, e eu falo que para mim ter esse contrato, Deus usou pessoas através de mim, usou pessoas para poder me ajudar, me abençoar e me encaminhar sobre esse contrato para mim ter o que eu tenho hoje, para me fazer o que eu faço hoje. É interessante que Jesus disse assim que ele é a porta das ovelhas, não é? Sim, A sensação, você falando, a sensação em mim é exatamente isso. Ele é a porta. Você passou por ele. E o que você encontrou do outro lado? Pastagem. sim, Pastagem. Não é? Ele disse: Eu sou a porta das ovelhas. Você passou e encontrou do outro lado o que você precisava. Águas tranquilas. sim. Águas tranquilas para refrigerar a sua alma. Falando nas cicatrizes, eu acredito e acho muito interessante ponderar sobre isso, Sim, porque as nossas cicatrizes, elas geram medalhas. Vai mostrar quão vencedora você é. Com isso, eu não estou dizendo, menina, que você vai viver em guerra 24 horas da sua vida. Não é sobre isso. É sobre o que verdade. você venceu com Jesus. É sobre o que Jesus lhe deu condições mentais, emocionais, espirituais para vencer.
para vencer, não é? O nosso amigo Davi vai diante do rei e ele diz: Eu posso ir nessa guerra contra o gigante. Saul olhou para ele e falou: Não tem condições. Olha o tamanho. Você não tem condições. Mas ele diz: O Senhor me livrou da pata do urso e da pata do leão. Está escrito. Imagina a pata de um urso sobre a sua vida. Que estrago que não fez. Davi tinha uma cicatriz. E a cicatriz foi a medalha que Saul olhou e viu que ele podia vencer o gigante. E ele foi lá e venceu o gigante. Então, cicatrizes são a prova de que nós carregamos uma medalha de vencedores. É bem. E Deus, ele vai. Com Deus, a gente vai colecionando medalhas, né? Perfeito, perfeito, porque ele é o médico da alma e nela ele faz curativos, ele cura. Deus é Deus dos corações, feridos, partidos, desacreditados, entristecidos, angustiados. Deus é Deus dos corações e nele ele trabalha, ele faz curativo, ele cura e cura de uma forma que não dói mais. Então você que está aí nos assistindo, está sentindo uma dor por algo na sua vida que não foi resolvido, dê uma olhada. Volte, dê uma segunda olhada com respeito na sua vida e veja se realmente você foi curada. Talvez é um perdão que você espera, né? Quantas vezes nós esperamos que alguém que errou conosco chegue e nos peça perdão e a pessoa não pede perdão? Não pede. Não pede perdão. Fale com o Senhor, mostre essa ferida para o Senhor. Peça o Espírito Santo para examinar se ainda está machucando, porque talvez lá por baixo, né, na profunda camada, ainda há algo que precisa ser curado. E o Senhor virá com cura. Sim. Ele virá com cura. A unção estava sobre ele para curar e continua através do Espírito Santo. Sim. A senhora tem um livro, né, que é da Leoa. Ah. E esse livro, eu li, e esse livro ele é muito abrangente e vem trazendo tantas coisas maravilhosas, tantas bênçãos. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse livro. Nós já estamos na quarta edição da Escola de Leoas. Nós temos uma escola que acontece mensalmente. Sim. E nela nós ouvimos, oramos, aprendemos a palavra de Deus. E nasceu no meu coração ter as lições físicas, em que nós pudéssemos, né, escrever, como nós somos da escrita, nós escreveríamos. E Deus é especialista em tudo que faz. Deus iluminou meu genro. E ele disse: Vamos fazer um livro, minha sogra? E eu, vamos! Amo coisas novas, amo novidade, amo novidade. E eu falei: Vamos. Ele disse: Eu vou ajudar. E assim nasceu. Esse é o nosso segundo livro, porque antes era apostila. Sim. Esse é o nosso segundo livro físico, que chama Nossa Escola de Leoas, e nós estamos tratando sobre mulheres de tendas. São lições sobre mulheres da Bíblia, mulheres que escreveram a sua história silenciosamente. Algumas são escritas pelo nome, outras só a sua ação que mudou a história. Nós estamos agora escrevendo o próximo. Com a glória de Deus, tem lições preciosíssimas para que o Senhor venha nos abençoar. E é um prazer estar diante de um exército de mulheres. O salmista escreve sobre isso, ele diz que Deus estava fazendo uma coisa nova. Quando eu li, falei: Meu Deus, que coisa nova Deus está fazendo? Olha, Deus está levantando um exército de mulheres das boas novas. Sim. Glória a Deus, e nós estamos diante desse exército. Sim, e as aulas elas acontecem, acho que é 15, É uma vez por mês, uma no vez por segundo mês. sábado de cada mês, na Genoc, que é a nossa igreja, Jesus está no comando, no Jardim Primavera. Todas as mulheres são bem-vindas. Sim, eu vou deixar depois o número da senhora para alguma mulher que queira entrar em contato, que quer participar das aulas, que quer também adquirir o livro, para a gente estar interagindo, porque
o meu chamado, eu falo em si, é para as mulheres. Então, quanto mais mulheres, melhor. Quanto ajudar mais mulheres, para mim, eu me sinto feliz, eu me sinto realizada, porque assim como a senhora me ajudou, eu posso estar ajudando algumas mulheres também. Porque é maior, o propósito é maior do Sim. que uma mulher, né? Um dia na minha vida, Liliane, uma irmã disse algo para mim. Hoje ela faz medicina na Argentina. Nós estávamos começando o nosso Ministério de Mulheres. E eu estava entristecida, porque nós estávamos apenas em 5. E o sonho, a euforia era alcançar milhares, Milhares. milhares. Não desisti, não desisti. E ela disse para mim assim, pastora, nós estamos trabalhando com nações. Nós temos 5 árvores, elas vão dar fruto. E esses frutos serão alimento para a próxima geração. Sim. Aquela sensação de tristeza, na hora, deu lugar a uma alegria tão grande. E eu nunca me esqueci, porque nós estamos tratando com nações. Sim. A fala daquela irmã mudou a minha vida, E mudou o direcionamento, né? mudou o direcionamento dos meus pensamentos. Nós trabalhamos com Deus e para Deus, com euforia muitas vezes, porque nos falta amadurecimento de conhecer o tempo. Há Sim. tempo para todas as Todas as coisas. coisas. Então, na euforia, eu queria alcançar um alcance muito grande, mas o Senhor veio ponderando, me dando tempo. Há tempo para todas as coisas. Aquieta, aquieta. Enquanto você permanece no tempo, eu te dou forma de crescimento. Eu te dou forma de crescimento. E eu percebi o quanto o Senhor me fez crescer e amadurecer e ter estabilidade para cuidar de outras. Porque muitas vezes o que acontece? Nós nos envolvemos com a emoção do outro, com aquilo que ele está sentindo, com a dor do outro. Temos uma facilidade imensa de tomar partido. Às vezes pegamos a energia, acho que posso dizer Isso, assim, das pode. pessoas e pegamos para nós e aí a gente já está com as nossas energias e pegamos mais além Sim, do que devemos pegar. exatamente. Então, com o amadurecimento, o crescimento, nós vamos entender que essa é sua dor. Eu posso te ajudar, mas eu não posso fazer por você. Eu não posso tomar partido contra a outra que está te ferindo. Quantas vezes nós fazemos assim quando nós lemos Ana e Penina? Né? Mas quando nós passamos a entender que Ana e Penina poderia ser a mesma história nossa, de uma forma que eu ajo de uma forma e depois ajo de outra. Nós poderíamos. Sim. Nós conseguimos compreender de uma forma mais perfeita com o amadurecimento. Então, o Senhor me deu um tempo de amadurecimento, me deu um tempo de formação, me deu um tempo para formar, para crescer, para transitar, né, em territórios que eu ainda não havia pisado. E é maravilhoso. E com isso nasceu a nossa escola de leoas, Coração de Leoas, onde nós ajudamos mulheres a não ser gatinhas, a não Você ser leu, florzinhas, a ser leoa. Porque Ezequiel diz o seguinte no capítulo 19: quem é a sua mãe? Que pergunta, né? Quem é a sua mãe? Aí dai-nos entender que o leãozinho responde: é uma leoa que me criou no meio dos leões. Oh, glória! Então nós somos leoas, nós não somos florzinha nem gatinha, nós somos leoas. Números descreve no seu capítulo 23 que o povo de Deus se levanta como uma leoa e não se sossega, não se aquieta até que a presa é rasgada ao meio. Imagina isso. Você tem poder maior do que você imagina. Há um potencial dentro de você, há um potencial dentro de você, há um potencial dentro de mim que nós nem acessamos ainda. Nem acessamos ainda. estamos ainda
acessando aos poucos. Isso. Deus vai liberando, acho que degraus por degraus, porque se muitas das vezes ele liberar tudo de uma forma, a gente não consegue lidar com tudo, porque estamos tão cheia muitas das vezes do dia a dia, e acabamos, acho que não sei se a palavra certa é dizer, desperdiçando aquilo que o Senhor muitas das vezes tem colocado e liberado sobre as nossas vidas, Por isso nós voltamos ao tempo. No né? Que é tempo o certo, tempo certo. né? No tempo certo, o Senhor vai colocando exatamente a porção exata que nós precisamos para tal obra. Por isso não precisamos ficar ansiosas, não precisamos ficar desesperadas, menina. Agora é com você. Se você está aí desesperada, por favor, aquieta seu coração. O Senhor está cuidando de tudo. Você tem um Pai que cuida de você. Você tem um Senhor que é o dono do seu coração. Ele guarda e nem dorme, porque sono foi feito para os humanos e não para Deus. Isso é maravilhoso. Já dá um respirar, Sim. um aquietar na sua alma. A porta vai se abrir. Nós estamos aqui falando do que o Senhor tem feito. A porta vai se abrir, você vai permanecer nessa porta gloriosa que o Senhor está fazendo. Você vai ser curada, vai passar esse dia ruim. Não há tempestade, não há tempestade que não seja acalmada pelo Senhor. Sim. Não há dia ruim que não termine, não há noite comprida que não amanheça. As noites não são eternas, haverá um amanhecer, e quando o sol declinar a ladeira do universo, a misericórdia já chegou por você. Oh, A glória! misericórdia Glória! chegou sobre as nossas vidas. E também estamos aqui para ajudar aquelas que precisam. Estamos aqui para levar uma palavra, para um aconselhar, assim como a senhora aconselha, para a senhora levar um aconselhamento. Eu também estou aqui para ajudar, para poder, muitas das vezes, dar uma direção de como, de que forma fazer, de que maneira fazer. Estou aberta, estou com as portas abertas para você, mulher, que necessita de uma direção. Deus, ele coloca as pessoas nas nossas vidas para nos verdade. ajudar. É verdade, é verdade. Então, precisamos, não precisa ter vergonha. Eu sei que, como eu, senti muita vergonha, porque às vezes acontecem tantas coisas na nossa vida e a gente não quer contar para ninguém, a gente quer ficar guardado. Mas às vezes é melhor colocar para fora e pedir ajuda a quem tem ajuda para nos dar. Sabe uma grande dificuldade que nós poderemos ponderar agora? É sobre confiar no nosso núcleo cristão, Sim. né? Nós É estamos muito falando difícil hoje em para dia, às vezes, meninas pastor. cristãs, para as meninas que ainda não conheceram Jesus como nós Sim. conhecemos, não fez de Jesus o príncipe do seu coração, né? Então há uma dificuldade muito grande em Sim. confiar a sua vida ao outro, mesmo que nós tenhamos a mesma fé, mas há uma dificuldade. Por quê? Porque eu tenho uma fala minha, todo mundo conhece todo mundo. Então você desabafa a sua vida, mas ela também conhece alguém. E se de repente a sua vida já está exposta de uma forma que você não queria? Então esse pensamento, muitas vezes nos limita, né? Nos limita a chegarmos a alguém que pode nos ajudar. Sim. Com isso, nós não estamos dizendo que você saia por aí, Falando né, da sua falando a vida, sua vida, contando as suas dificuldades, mostrando os tesouros da sua casa, né? como fez o rei Ezequias. Não, por favor, procure, ore primeiro, né? Nossa Sim. vida é uma vida de oração. Jesus disse: orai e vigiai. Então a gente ora e depois vigia. Então você ora, busca o Senhor dá entendimento. E nós estamos aqui, Liliane e eu estamos aqui para te ajudar. Entre em contato conosco, nós vamos encontrar uma forma de ir até você ou você vir até nós, né? Para nós podermos te ajudar, orientar na palavra de Deus como agir, como vencer. Só pode dar direção quem já passou. E a gente está aqui para isso, sabe? Para poder te ajudar, para poder te dar uma direção. Claro, a direção maior na nossa vida é Deus. Então, estamos aqui para só te ajudar
ao caminho, Para encontrar somar, para né? somar. Nós estamos aqui para somar com você, para segurar nas suas mãos e dizer que vai conseguir, vai dar certo, vai dar certo. Eu sei que você precisa mais do que um vai dar certo. Eu sei. Eu sei que você precisa de um mais que vai dar certo. Porque você já ouviu muito alguém dizer, vai passar. Vai Você já dar não ouviu? certo. Vai dar certo. Confia, espera um pouquinho mais, É, ora mais, jejua porque, tipo mais. assim, você talvez tá errada essa forma que você tá jejuando. Exatamente, não está errada a forma com que você está pedindo. Ainda usa a palavra Hum, pedir e não receber, porque pedir não. é isso aí. Pedir para seu próprio deleito. Mas Deus está assim. Deus está movendo para que nós tenhamos satisfação. Sim, eu aprendi uma coisa com a senhora, que é tipo assim, é o meu aprendizado. Eu comentei, pastor, eu estou orando, estou fazendo esse propósito, mas pastor, eu não estou vendo nada. Eu comentei com a senhora na última consulta que eu tive, eu não estou vendo nada, parece que tá tudo nublado, tá tudo. Mas depois eu entendi que Deus estava ouvindo e ele foi fazendo conforme a maneira dele, da forma dele. Da forma dele, de fato. Deus tem uma forma perfeita, né? Sim, Deus desce com Jesus e o amado Espírito Santo e eles vêm construir, eles vêm criar. E ele pega um barro, ele mesmo tem a forma. Ele não perguntou para ninguém. Ele tinha a forma, ele só avisou o que ele ia fazer. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E a Bíblia diz que ele fez. Então, ele tem a forma perfeita para mim, para você e para você. sim, Ele sabe como fazer. Mas para Deus fazer, nós precisamos nos submeter, que é algo difícil, nos submeter, né? Estar sobre a direção dele, porque nós temos autoridade e autonomia sobre nós. Afinal, até a Constituição nos dá direito. Você não é sim, obrigada a nada. sim. Né? Então nós temos, só que com Deus não funciona assim. Com Deus funciona você se submetendo, você se rendendo, você permanecendo e você Caminho, sim. deixando Ele trabalhar na sua vida. Chegou um dia na vida de Moisés que o Senhor falou para ele: sossega, essa peleja não é sua, você não vai ter que pelejar. E Deus que pelejou por ele. Deus que pelejou, porque Deus tinha um modo, um jeito de fazer. Ele não precisa do meu e nem do seu pitaco, né? Sim, Ele não precisa, ele faz. Mas para isso você e eu precisamos nos submeter a ele. E muitas vezes nós queremos respostas prontas. e Nós rápidas. rápidas, né? Rápidas. Nós queremos respostas prontas e rápidas para saciar a ansiedade que nós carregamos na nossa alma. Mas com Deus é eterno, permanente. Eterno e permanente. Sim, Não há, sim, rapidez eterna e permanente. Porque o que ele faz hoje, eu não entendo. Mas amanhã eu vou glorificar e dançar a entender. dança da gratidão. Porque é para Entender aquilo sempre. que o Senhor fez, né, e faz sobre as nossas vidas. A gente está chegando na reta final. Eu quero agradecer você que está aqui conosco até este momento. Eu quero pedir novamente que você curte, compartilhe o vídeo com mais pessoas para ser alcançada. A pastora vai deixar uma palavra para as mulheres, pastora, neste momento, e a gente está terminando. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Menina, eu quero deixar para você os Salmos de Davi, dizendo que o Senhor, somente o Senhor, é o seu pastor. Ele é o seu dono. De nada você terá falta. Como isso funcionará na sua vida? A partir do momento que você se render a sua alma, render as suas vontades, render o seu próprio querer à vontade do Senhor, você vai ver Ele agindo como o seu único pastor. Sabe aquelas noites frias que você tem vivido? Ele estará lá.
Sabe aquele dia de amargura na sua alma, de angústia? Ele estará lá, porque nós passaremos, mas passaremos com ele. Seja qual for a tempestade, ele estará lá. Jesus estará lá e ele fará por você. Acredite, o que ninguém pode fazer. Jesus te ama muito mais do que você merecia ser amada, e você precisa entender isso. Jesus te dará o que ninguém pode te dar. Jesus fará por você o que ninguém fez. Eu sei que você espera que as pessoas se levantem e digam para você: eu estou contigo. Eu sei que você espera que as pessoas te estendam a mão, mas muitas vezes elas também estão precisando de uma mão estendida, de um ouvido afetuoso para ouvir. Mas eu estou declarando sobre você, como vive o Senhor, o Deus de Israel, que o Senhor é o seu pastor e nada você terá falta, nada lhe faltará, porque ele suprirá todas as suas necessidades nele. Confia no Senhor e faça dele o seu braço forte. Faça dele o seu braço forte. Eu quero aqui, pastora, te agradecer. Sempre vai estar comigo a senhora, porque é uma Amém. honra estar com a senhora. Amém. Assim como eu Amém. tenho dito, sou muito Amém. grata Amém. com toda sinceridade, eu sou Amém. muito grata, senhora, pela minha vida. A senhora tem me ensinado muito, muito mesmo, muito, e eu sou grata por tudo que tem feito por mim. Nós falamos sobre o livro, estamos com livros aqui. Você que quer adquirir o livro, entre em contato com a pastora. Também vamos estar sorteando. Para você participar do sorteio, você compartilha, marca uma pessoa e começa a seguir a página do podcast Recomeçar. A pastora vai falar um pouquinho do livro para nós. Então, é uma bênção de Deus. Nós temos uma bênção de Deus, uma semente em nossas mãos. Nós estamos disponibilizando no podcast Recomeçar para você que quer seguir a página, marcar 2 pessoas. Nós estamos disponibilizando o sorteio dos 2 livros. Esse livro fala sobre dominando as emoções. É as emoções à luz da palavra de Deus. E esse a qual nós fizemos menção um pouco mais, Mulheres de Tenda. Aqui nós temos lições preciosas sobre mulheres da Bíblia. Nós temos a lição sobre Jael, a mulher de tenda. Nós temos a lição sobre Zípora, Rispa, mulheres que chamam a nos atenção. Olha, eu vou ler para você um trechinho. A tenda é a representação, a princípio visível, mais clara, de proteção, hospitalidade, segurança e repouso do lar. Para você que quer adquirir, vai lá agora. Curta, comenta, marque 2 meninas e você já estará concorrendo a um livro autografado, para a glória de Deus, Sim. uma semente de um novo tempo na E sua não vida. esquece de seguir a página para participar do sorteio. Isso mesmo. Curta e comenta. Amém. E eu quero dizer para você que até o próximo episódio a gente estaremos juntos. Tchau. Tchau.